Muito bom poder é sempre muito bom poder filosofar com todos e com todas. E claro, né, essa semana é uma semana bastante interessante, né. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, aumento isso, acho que agora vai ficar um pouquinho melhor. Pronto. Falando, né, tanto para aqui no canal do Ipojur do YouTube, quanto também para o meu canal, desculpe, para o meu Instagram. O cenário está um pouco diferente, né, eu não tô na minha casa, hoje estou na casa da minha mãe, e enfim. E hoje a gente vai poder filosofar um pouquinho sobre alguns assuntos que eu entendo serem pertinentes, especialmente em relação ao momento atual, né, até porque domingo é o Dia dos Pais, então nada mais justo do que falar sobre os pais da filosofia. Então um grande beijo para minha mãe, Célia Gomes Rodrigues, para minha esposa Luana, um beijo, amo vocês. Para Maria Isa, para o Rogério, para o Gilson, para a Renata Braga, um beijo. Pra, Xuxa Petrati, que mais? Gabriel, grande Xuxa. Xuxa é o responsável por fazer a barba, todo isso é um amigo querido. Ah, o Emerson, que mais? Genival, que tá pequenininho, né? Oliveira, Logan, quem mais? Anilda Neves, Matias, Regina, ah, o Logan perguntando quem foi o campeão no boxe das Olimpíadas. Não, realmente não vi. No boxe eu não vi. Eu vi agora há pouco o Brasil. As meninas do Brasil, que, aliás, estão espetaculares, as mulheres do Brasil, né? Simplesmente espetaculares. Adriana, André, todo o pessoal chegando. Ele acabou de ganhar duas medalhas de ouro, né? No vôlei e na ginástica artística, se eu não me engano, né? Muito bacana. Thelma chegando, um beijo também para todos. E como eu falei no início, vamos falar. Antes de mais nada, primeira coisa, já peço de antemão, né, desculpas. Estou saindo de um resfriado bem forte e a minha voz não está grande coisa. Então, além disso, estou com uma tosse, né, diziam os antigos, a famosa tosse de cachorro, né? Aquela tosse horrorosa. Mas estou melhorando, né? Estou melhorando. E vamos então filosofar um pouquinho, né? Não, tá bom, você tá vendo aqui não, tá bom. Até porque é muito quente, né? Estamos no Rio de Janeiro, né? Então o Rio de Janeiro é sempre muito quente. Então tomar uma aguinha. É, como eu falei, então a gente vai falar sobre os pais da. Desculpe, de vez em quando a garganta, né? Os pais da filosofia. E por que os pais? Bem, tem uma brincadeira que é de profunda grosseria, né? Mas o pessoal brincava dizendo que filho feio não tem pai, né? Mas filosofia não é nada feia, pelo contrário, é um filho belíssimo, uma filha belíssima, com inúmeros pais. Desde a sua criação até a filosofia contemporânea, temos vários pais, e é onde eu vou tentar rapidamente passar por alguns que foram realmente os pais dessa forma de pensar. Por todos, claro, e segundo Aristóteles, talvez o mais importante de todos os filósofos, que foi Tales de Mileto. Né? Segundo Aristóteles, Tales de Mileto teria sido o primeiro filósofo. Claro que a gente não tem uma certeza absoluta em relação a isso, mas o Aristóteles ele é peremptório, né, ao afirmar isso. Alguns afirmam que, na verdade, a filosofia nem teria se iniciado no que hoje é a Turquia, né, e se chamava antes de Ásia Menor. Alguns afirmam que a filosofia teria nascido, na verdade, até no Egito Antigo, né? Isso aí não temos como afirmar. Nós temos como afirmar que muitos filósofos sofreram profunda influência do pensamento egípcio, por todos Pitágoras, e é inegável, e muitos acreditam que também Tales de Mileto teria vivido alguns anos no Egito, aonde teria bebido desse conhecimento e depois levado para a Ásia Menor e lá sim
acaba desenvolvendo a filosofia. Então, sem dúvida nenhuma, que o primeiro pai da filosofia se chama Tales de Mileto, pelo menos pelo que nós conhecemos em termos historiográficos até os tempos atuais. Mas se por um lado Tales é o pai da filosofia, vamos ter um outro pai também da filosofia antiga, que, concordando ou discordando, ele é um grande divisor de águas, ele mostra uma nova forma de se fazer a filosofia. Ele introduz alguns temas dos mais importantes até hoje, como a ética, como a estética, como a filosofia política, dentre outros temas, que foi Sócrates. Então, sem dúvida nenhuma, Sócrates é também um dos pais da filosofia. É, ele inaugura o que nós podemos chamar de realmente da filosofia tradicional, ou filosofia clássica. Tales e outros que vieram depois de Tales são normalmente conhecidos na história da filosofia como filósofos pré-socráticos. Daí a importância inegável de Sócrates. Mas Sócrates inaugura uma ideia da busca por uma única verdade. A ideia de que só existe uma única verdade, onde Platão depois vai trabalhar essa ideia numa visão de mundos dialéticos, onde nós, esse nosso mundo, seria um mundo sensível, né? Ou seja, o um mundo ligado aos sentidos. E, obviamente, tudo que vem dos sentidos nos falta certeza. Né? Por exemplo, os sentidos não podem comprovar, efetivamente, coisas que só a racionalidade poderia provar, segundo Sócrates. Depois vai ser questionado lá na modernidade, com o empirismo e tal. Mas, até então, é, vamos ter essa relevância muito grande dessa visão de mundo socrática, da necessidade de que temos que buscar uma única verdade. E não é a minha verdade, a sua verdade. Não, Sócrates vai dizer, existe uma única verdade. E onde Platão completa, essa verdade habita no mundo das ideias. E para alcançar essa verdade, só através da razão e da filosofia. Então, para encontrarmos o sentido das coisas, o que é ser corajoso? O que é o bem em si? Todas essas ideias seriam ideias metafísicas que habitariam esse mundo das ideias. Portanto, na filosofia antiga, temos esses dois grandes pais. Tales, o primeiro, e Sócrates, o segundo. Durante a filosofia romana, vamos ter interessantíssimos, né, filósofos que contribuíram bastante. Marco Aurélio, Sêneca, dentre outros. Mas podemos dizer que não há nada, digamos, tão novo para podermos considerá-los como pais da filosofia. Né? Talvez o Sêneca, por ele tentar misturar o estoicismo com o cristianismo, mas mesmo assim seria um pouco forçação de barra. Agora, temos um filósofo que, junto com o mais conhecido, que é Santo Agostinho, pode sim ser considerado como um dos pais da filosofia medieval. Peço desculpas. O seu nome, Severino Boécio. Boécio é considerado por muitos o último dos filósofos antigos e o primeiro dos filósofos medievais. Então, para não cometer nenhuma injustiça, apesar de Boécio não ser tão conhecido como Santo Agostinho, ele vai ter uma importância inegável para a história da filosofia, dessa transição, porque é muito importante. Essa, na verdade, essa nossa live hoje é uma, entre aspas, uma brincadeira, onde eu escolhi determinados homens que realmente mudaram a história da filosofia e cunharam novas ideias que revolucionaram. Mas nada na história da filosofia, nunca se esqueçam disso, acontece em saltos, acontece em rupturas. Né? A história ela existe a partir de um lento e gradual caminhar. Então, nada acontece. Dificilmente vamos ver grandes rupturas ou grandes saltos. Não. É um lento
e um caminho lento do progresso. Às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais devagar. Mas então Boécio vai inaugurar, portanto, começa, né, uma nova forma de pensar a filosofia medieval. Mas, inegavelmente, que se tivesse que escolher o grande filósofo medieval, por mais que eu adore São Tomás de Aquino e ache a sua obra magnífica, mas em termos de importância histórica, não há como competir, no meu entendimento, com Santo Agostinho. Agostinho, o pensamento é de uma sofisticação muito grande, ainda mais quando pensamos que ele está escrevendo no final do século III depois de Cristo. E a sua relevância, gente, ela é tamanha, porque ele enfrenta um número enorme de pessoas que o criticavam muito. Por quê? Porque Agostinho, e é sua importância, ele é um platônico, um neoplatônico, ou seja, ele pensava filosofia a partir de Platão. Só que Platão tem um problema. Platão é anterior a Jesus. Logo, os religiosos católicos cristãos da época entendiam que o que foi feito antes de Cristo é menos importante e é difícil coadunar com Jesus. Por exemplo, desculpem, quando nós pensamos, por exemplo, o Deus do Velho Testamento, é um Deus que é bravo, é um Deus que critica, que castiga, é um Deus completamente diferente ao Deus do Novo Testamento. Então, o Deus do Velho Testamento não se coaduna com o Deus que Jesus vai pregar. Então, ou seja, não é que existem dois deuses, mas a visão muda a partir desse novo paradigma, que é Jesus. Então, muitos vão criticar Agostinho por tentar encontrar em Platão os fundamentos racionais do pensamento cristão, porque essa é a grande tentativa de Santo Agostinho. Vou chupar aqui uma pastilha para melhorar, né, a garganta. Peço desculpas, mas para ajudar. Então, Santo Agostinho ele pega uma ideia de Isaías, que é a ideia: se não credes, não entendereis. Ou seja, eu não devo apenas crer, mas crer é essencial para entender. A crença seria o primeiro passo para um perfeito entendimento. Então é isso que Agostinho quer buscar, ou seja, a união entre fé e racionalidade. Os religiosos da época batem muito em Agostinho, mas ele se mantém firme e elabora o seu pensamento dentro dos ditames cristãos e platônicos. Então, quando nós lemos Platão e depois lemos a ideia da Igreja Católica e do próprio cristianismo, de uma forma geral, encontramos inúmeros pontos de interseção. Por quê? Porque boa parte do pensamento cristão foi pensado a partir do pensamento de Santo Agostinho. Portanto, não há como não pensar também em Santo Agostinho como um dos grandes pais da filosofia. E o pensamento agostiniano cristão, neoplatônico, vai ser o pensamento dominante por mais de 1000 anos na história da humanidade. Até vir São Tomás de Aquino e repensar tudo, todo o cristianismo praticamente, a partir da doutrina aristotélica. Portanto, daí a gente percebe, não é inegável que Santo Agostinho é também um dos pais da filosofia. E aí vamos ter depois São Tomás de Aquino, e o pensamento de Aquino e de Agostinho vão ser os pensamentos dominantes até o advento do Renascimento, onde começa-se a questionar essa forma de pensar religiosa. E paulatinamente vamos ter a substituição da visão teocêntrica de mundo para a visão antropocêntrica, ou seja,
Deus deixa de ser o centro de todas as elucubrações filosóficas e o ser humano passa a ser o centro dessas elucubrações filosóficas. E a partir então do Renascimento, né, o Renascimento, digamos, ele pavimenta o caminho para vir um novo pai dessa nova fase da filosofia. Seu nome, René Descartes. Descartes é o pai da filosofia moderna. O seu discurso do método ele é de uma sofisticação incrível. Tem erros, grandes erros, importantes erros filosóficos, mas revoluciona a forma de pensar. O seu penso logo existo, né, ou na tradução mais correta, que é duvido logo existo, enfim, mas acabou virando penso logo existo, porque foi feita uma tradução ao pé da letra, mas enfim, ela é de uma importância muito grande. Por quê? Porque inaugura o que nós chamamos de filosofia da consciência. Então, sempre se procurou, não, mas especialmente a partir do medievo, se procurou explicar a existência do mundo, do universo, dos seres humanos, a partir de quem? De Deus. Deus é a figura central nessa explicação toda, nesse grande quebra-cabeça. E a partir de Descartes, vamos ter uma modificação por completo. Vamos ter então o quê? A partir de Descartes, a explicação da existência de tudo passa primeiro pelo ser humano. Então, a filosofia moderna tem uma primeira etapa no pensamento cartesiano, que é, primeiro, duvide de tudo, a chamada dúvida metódica. Ou seja, tudo, e quando eu digo tudo, é tudo, por mais idiota que seja, deve ser questionado. E é tão tudo que Descartes vai dizer, até a minha própria existência deve ser questionada. Será que eu existo? Será que isso aqui que a gente está vivendo existe? Será que eu não estou em coma, num hospital? Isso aqui tudo é fruto da minha imaginação? Ou eu estou dormindo, isso aqui tudo é fruto da minha mente? Será? Ou ele ainda vai sugerir aquela ideia: será que não existe um Deus maligno que faz eu acreditar que realmente as coisas existem, quando na verdade nada existe, tudo é fruto de uma criação ficta? E aí, para responder essa dúvida metódica, ou seja, a dúvida enquanto método, o que vai fazer Descartes? Vai tentar provar a existência de alguma coisa primeiro. Se ele fosse medieval, ele iria tentar provar a partir do quê? De Deus. Mas aí ele inverte tudo. E ele começa a buscar a prova da existência das coisas a partir do eu pensante, do eu que duvido. Ou seja, se eu tenho a capacidade de duvidar de tudo, até mesmo da minha própria existência, é porque obrigatoriamente eu existo. Porque se eu não existisse, nem mesmo duvidar seria possível. É uma frase forte, uma frase que nos leva a quase realmente a concordar com Descartes, mas depois que a gente reflete, vemos que, na verdade, Descartes não prova a existência do eu pensante, ou eu crítico, ou eu que duvida, mas do pensamento. Enfim, mas não é nosso objeto. Mas, inegavelmente, Descartes, então, ele é pai da filosofia moderna, inaugurando o que eu chamei da filosofia, eu chamei não, o que se chama da filosofia da consciência, ou a necessidade de adequar o pensamento à realidade, ou ao objeto. Vamos ter dentro da modernidade um outro grande pai. Seu nome, Immanuel Kant, né, o grande filósofo de Königsberg, da antiga Prússia. E ele vai ter uma importância incrível, né, uma importância muito grande. Por quê? Porque ele, primeiro, ele é um filósofo
cartesiano, né? Bem nos moldes racionalistas cartesianos. E se ele seguisse nessa toada, ele seria um bom filósofo. Mas um filósofo que ia simplesmente ganhar uma notinha de rodapé e estava de bom tamanho. Entretanto, ele vai ter contato com um grande autor empirista escocês chamado David Hume. E Hume é um soco no estômago, né? É um autor maravilhoso, mas um autor que te faz repensar e faz refletir demais. E Kant não ficou imune a essa força do pensamento de Hume. E a partir disso, ele muda a sua forma de pensar. O Kant racionalista, digamos, tradicional, ou, nas suas próprias palavras, racionalista dogmático, morre quando lê Hume. Mas a partir da morte desse Kant, nasce um outro Kant muito melhor, que é o Kant filósofo crítico. E ele inaugura essa fase da filosofia crítica. Então, ele é o pai da filosofia crítica, escrevendo talvez uma das maiores obras, eu diria que está entre as 5 obras mais importantes, não só talvez da história da filosofia, mas quiçá da história da humanidade, que é a Crítica da Razão Pura. E ele vai escrever a Crítica da Razão Prática, dentre outras obras. Mas então Kant, o que quer dizer? O que é essa filosofia crítica? Na filosofia racionalista, todo conhecimento, acredita-se, vem da razão. Já na filosofia empirista, acredita-se que todo conhecimento vem da experiência, da empiria. E o que é então a filosofia crítica do Kant? O Kant ele sabe que existem conhecimentos que vêm, sim, da empiria, dos sentidos. Eu não preciso raciocinar para saber que se eu botar minha mão no fogo, eu vou queimar minha mão. A empiria, né, os sentidos já me dizem isso. Mas Kant não queria estudar isso. Ele queria estudar os limites do conhecimento humano, da racionalidade. Para isso, ele então pensa num método para blindar o conhecimento racional de tudo o que fosse empírico. E é onde nasce a crítica da razão pura. Perdão. Então, Kant vai ter uma relevância muito grande porque ele caminha e progride demais na filosofia moderna. E vai abrir espaço para outros filósofos que vão vir a posteriori, como Hegel, dentre outros. Né? Então, o Kant vai ter essa importância muito grande na história da filosofia e se torna, sem dúvida nenhuma, um dos 5 maiores filósofos de todos os tempos. Concordando ou não, a gente pode dizer que a nossa sociedade ela é formada especialmente pela influência da filosofia grega, de Descartes e de Kant, com pitadas de outros grandes filósofos. Mas a base, digamos, do bolo, na minha opinião, seriam esses, para o bem ou para o mal. Né? E eu vou criticar muito, mas isso é inegável. E vamos ter um outro filósofo que vai ter uma importância muito grande, porque ele é o pai do radicalismo em termos filosóficos. Ele é o pai da filosofia do martelo, né, entre aspas. Que raio de filosofia com martelo é esse? Bem, antes de explicar, né, o nome desse grande filósofo é Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche vai ser um filósofo do final do século XIX, né? E ele vai ter importância muito grande porque ele é um filósofo da transição. É ele que vai quebrar as bases da filosofia tradicional, permitindo que a filosofia contemporânea pudesse vir a ser. É com Nietzsche que isso vai acontecer. E essa expressão da filosofia do martelo é por causa de um livro dele, né, O Crepúsculo dos Ídolos, O Crepúsculo, né, dos Ídolos, ou Como Filosofar com o Martelo. Esse é o título. A ideia é que deveríamos quebrar os nossos antigos ídolos.
Se Descartes dizia que deveríamos duvidar, o Nietzsche é muito mais radical. Ele diz: não duvide, quebre, destrua tudo. E a partir dessa destruição, reconstrua. Mas reconstrua os seus ídolos, os seus valores, aquilo que você acredita ser o melhor para você. Não que o A, B ou C falou que seria melhor para você. Essa é a ideia do Nietzsche. Então, o Nietzsche, sem dúvida nenhuma, é um dos pais da filosofia, né? Porque sem ele, talvez grandes filósofos, como por exemplo Heidegger e outros, talvez não fossem tão brilhantes quanto foram. Então, o Nietzsche ele vai ter essa relevância bem grande, né, dentro da filosofia, por permitir exatamente isso, por ter essa coragem de discutir quase 2000 anos de filosofia, né, dizendo que estava tudo errado na filosofia, que tudo que foi escrito, pensado, faz mais de 2000 anos, né, tudo que foi escrito, pensado, estava errado. E ele é um grande crítico, especialmente de Sócrates e de Kant, dois dos maiores baluartes, né, da filosofia. Sócrates da filosofia grega antiga e Kant, como falamos, da filosofia moderna. Então Nietzsche ele vai permitir que a filosofia contemporânea venha a realmente nascer e seja algo bem diferente do que se fez até então. Tem alguns outros grandes pensadores, por exemplo, uma corrente muito importante da filosofia foi a filosofia existencialista. A filosofia existencialista, ela parte da ideia de que antes da essência vem a existência. E aí vamos ter um grande pensador existencialista, que podemos dizer o pai do existencialismo, da filosofia existencialista, que foi Soren Kierkegaard, o dinamarquês. Diferente de muitos outros filósofos, né, que tiveram uma forma de elaborar os seus projetos filosóficos dentro de livros basicamente filosóficos e tal, o pensamento de Kierkegaard é muito mais escrito através de suas obras literárias. Então, às vezes é um pouco mais difícil, tinham vários pseudônimos e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, ele inaugura a ideia do pensamento existencialista. Entretanto, apesar da sua importância inegável para a história da filosofia, o existencialismo que nasce cristão ganha realmente relevância com o existencialismo ateu. Então, se Kierkegaard é o pai do existencialismo cristão, vamos ter Jean-Paul Sartre como o pai do existencialismo ateu, materialista. Né? Sartre vai dizer: não foi Deus que criou os homens, mas os homens que criaram a Deus para se sentirem mais seguros. Por quê? Porque, na verdade, não existe um grande plano metafísico. Tudo se resume, na verdade, a essa existência. E o que virá após a existência? E aí Sartre vai nos dar a resposta, talvez mais temida, né, por todos, com a morte do ser. O que nos resta é simplesmente o nada. Daí o título da sua obra, né, O Ser e o Nada. E como, então, se depois da nossa existência vem o nada, é porque a nossa existência não tem qualquer sentido. Por isso criamos a Deus para dar sentido a algo que não tem o menor sentido, que é a nossa vida. Não é fácil ser existencialista materialista, né? É algo complicado. Perdão, é você abrir mão do transcendente, da fé, da metafísica. Não é simples, né? Mas são esses dois grandes pais do existencialismo. Vamos ter um outro grande pai também da filosofia contemporânea. Não vai ser ele também o pai da fenomenologia, porque quem vai criar realmente isso na filosofia vai ser Russell.
A ideia da fenomenologia era que é a volta das coisas primeiras. Mas vai ser com Heidegger que a filosofia fenomenológica alcança níveis muito mais altos, sem dúvida alguma, sem tirar a importância de Russell. E na filosofia heideggeriana, que vai influenciar inúmeros filósofos, Hannah Arendt, Gadamer, né, e outros, a ideia é justamente você perceber a historicidade da vida. Perceber que esse é o cerne do pensamento do Heidegger. Ele vai a sua principal obra, né, o Ser e Tempo. Ele vai dizer, talvez seja a maior criação do Heidegger. Ele vai dizer que não existe o ser. Perdão, não existe o ser. O que existe, e aí a língua alemã ela permite muitos neologismos, né? E Heidegger vai criar uma expressão essencial para a sua filosofia, que se chama Dasein. O que é o Dasein? Traduzido, né, ao pé da letra, seria o ser aí, que na verdade quer dizer como se fosse a ideia de um ser histórico, um ser inserido no mundo. Seguindo bem essa ideia existencialista também, e da fenomenologia também, essa ideia de que o que existe é um ser inserido na sua historicidade. Não existe um ser que habite num mundo metafísico, mas sim o ser que existe na sua historicidade. Ou seja, ele segue também nessa ideia de um existencialismo materialista. Né? Existem alguns pontos de contato importantes entre o pensamento de Heidegger e o pensamento de Sartre. Ambos eram materialistas e ambos acreditavam que a essência vem depois da existência, que é o oposto da filosofia tradicional. Portanto, Heidegger vai ser, então, o pai dessa filosofia contemporânea, centrada um pé também no existencialismo, com outro pé na fenomenologia. E inaugura nessa nova forma de pensar, de fazer filosofia, e é uma forma tão forte que até hoje, se nós perguntarmos para a maioria das pessoas que não leem tanto livros de filosofia, elas vão acreditar que filosofia é um conhecimento para quem é ateu. Por quê? Porque a filosofia do século XX ela é eminentemente uma filosofia ateia. Né? Por mais que nós, obviamente, vamos encontrar filósofos religiosos, mas os principais filósofos e os que tiveram maior repercussão são ateus. Tanto acabou entrando no imaginário coletivo, né, que filosofia é para quem é ateu. E quando a gente estuda história da filosofia, a gente vê que é o oposto. Né? A maior parte da história da humanidade, a filosofia sempre buscou entender e compreender e não negar a existência de Deus, de um demiurgo, de um criador, enfim. Né? Então é curioso como 100 anos, às vezes, vão encobrir mais de 2000 anos de uma forma de se pensar a filosofia. Então Heidegger vai ter essa importância. E, por fim, tem uma área da filosofia muito importante e que ganhou muita relevância, especialmente no século XX, né? Que é a filosofia da linguagem. E poderia escolher vários autores que contribuíram muito para a filosofia da linguagem. Muitos, muitos. Mas eu acabo por escolher como, digamos, um pai da filosofia da linguagem, não em termos cronológicos, mas talvez em termos de relevância, no meu entendimento, um filósofo que é bacana, chamado Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein é um pensamento tão interessante que existem dois Wittgensteins dentro do mesmo Wittgenstein. Por quê? Wittgenstein escreve primeiro uma obra chamada Tractatus, ou Tratado. E ele escreve, já vou falar, até que chega um momento que ele entende: encerrei minha contribuição para a filosofia, eu nada mais tenho para ensinar. Nada mais tenho para ensinar. Ok.
E aí vai fazer outras coisas, ele participa de guerra, ele vai ser jardineiro, ou seja, ele faz zilhões de coisas. Até que ele tem um estalo e volta a produzir academicamente e muda toda a forma dele de pensar filosofia. E aí ele escreve uma obra que não vai ser publicada, ela é só publicada póstumamente, chamada de Investigações Filosóficas, onde ele vai desdizer tudo o que ele disse anteriormente. Ele praticamente diz: sabe aquilo que eu escrevi no tratado? Esqueçam, rasgam aquela porcaria e prestem atenção agora no que eu estou falando. Mas nem o Tratatus é a porcaria, nem o Investigações. Ambas são obras magníficas que merecem a nossa leitura. Mas no Tractatus, a grande preocupação do Heidegger é buscar uma adequação entre a forma gramatical e a forma lógica da linguagem. Ele busca, né, a chamada a correta compreensão da linguagem. Ele combate o desconhecimento de uma lógica da linguagem. Então, não é à toa que muitos filósofos lógicos, como Frege e outros, vão ter muitas similitudes no seu pensamento com essa ideia do Wittgenstein, dessa obra do Tratatus, que, claro, é muito, muito interessante. E depois, como eu falei, ele vai pensar e falar: não, não, não. O problema não é a questão da logicidade, né, da lógica da linguagem, não é essa questão de como essa lógica, né, se adequa ao real, o real se adequa a essa lógica. E aí ele vai escrever, então, o Investigações Filosóficas. No Investigações Filosóficas, ele vai cunhar uma expressão, uma ideia chamada jogos de linguagem. E aí o interessante, e que para a hermenêutica também vai ser muito importante, o sentido das coisas, de todas as coisas, não nos é dado por uma lógica. Muitas vezes não tem a menor lógica aquele sentido. O sentido das coisas é nos dado por nós próprios, pelo uso que nós fazemos daquele objeto, daquela palavra, enfim. Ou seja, o sentido das coisas não é um sentido metafísico, como achavam os filósofos tradicionais. Ou seja, Platão acreditava que existia a virtude enquanto coragem, ou melhor, a coragem enquanto virtude, que existiria um sentido para a coragem no mundo metafísico, que ele denominou de mundo das ideias. O bem que existiria essa ideia no mundo das ideias. Primeiro, Wittgenstein acreditava que o sentido das coisas se dá pela lógica dessa relação gramatical e lógica da linguagem. Perdão. E o segundo vai dizer: não, não é nada disso. O sentido fomos nós que criamos. Nós somos artífices da linguagem. Por isso a linguagem é algo vivo. Por isso a linguagem ela muda. O que hoje nós chamamos e denominamos X, amanhã pode ser Y. Mudou. E por que mudou? Porque o nosso uso daquela palavra, daquele objeto, enfim, daquela coisa, mudou. E aí o sentido que nós damos àquela coisa, àquela palavra, muda por completo. Então, é o ser humano o criador da linguagem. E mais do que a da linguagem, ele é o criador do sentido de todas as coisas. Por isso que eu considero Wittgenstein o pai da filosofia da linguagem, justamente por ter dois Wittgensteins. Não bastava um, são dois Wittgensteins. Agora, só abrir um parênteses. Por mais que ele não possa ser considerado um pai da filosofia moderna, porque antes dele existiu já Descartes, né? Mas, se eu pudesse escolher o meu pai da filosofia tradicional, desculpa, da filosofia como um todo, sem dúvida nenhuma, estou vendo aqui a Maristela escreveu também, seria, sem dúvida nenhuma, com
Benedictus ou Baruch de Spinoza. Para mim, o maior filósofo de todos os tempos. A forma pela qual ele fala de Deus, para mim, é uma forma belíssima, uma forma muito bonita, muito bacana, muito interessante, muito lógica, no meu entendimento. Uma forma que aproxima o Criador da criatura, aonde a criatura faz parte do Criador, sem que o Criador se resuma à soma das suas criaturas. É a ideia do Deus imanente e do Deus transcendente espinosista. Se eu pudesse escolher, ele seria o meu pai na filosofia. Mas o que não faltam são bons candidatos à paz da filosofia. E antes de terminar, a Marcela até mencionou aqui, né? E claro que não poderíamos deixar de mencionar e deixar os nossos sentimentos a todos os familiares desse terrível, né, desastre aéreo que aconteceu em Vinhedo, né, no interior de São Paulo, naquela região, onde mais de 60 pessoas vieram a óbito, né, no desastre de avião, próxima, né, de uma data importante, como a data Dia dos Pais. Fica então o nosso abraço, a nossa solidariedade, né, todos os familiares que foram visitados por uma dor tão dilacerante, uma dor tão complicada como essa, né? Onde famílias não vão ter os seus pais, não vão ter os seus filhos, não vão ter os seus parentes para comemorar o Dia dos Pais, né? Então, obviamente, fica aqui o nosso registro do nosso profundo sentimento para com os familiares e amigos, né? Para que, obviamente, dentro da crença de cada um, que o conforto possa chegar a cada uma das famílias dos que vieram a falecer nesse desastre de avião, né? Novamente, gente, agradeço a presença de todos, né? Como hoje eu estou aqui, só lembrando, no Rio de Janeiro, acabou que nós normalmente passamos em vários canais diferentes e hoje tivemos que só ficar em dois, mas depois vamos colocar também essa nossa live. Ela vai ficar no Impojura Educacional, tanto no YouTube quanto na conta do Instagram, no meu pessoal também, tanto no YouTube quanto na conta do Instagram, além do nosso podcast Tempo de Filosofar. Justamente para que todos possam assistir dentro do seu tempo, dentro da sua possibilidade, mas que assistam, né? Não para concordar com o que eu penso, com o que eu acredito, né? A filosofia não é isso, mas justamente para que a filosofia possa permitir o ato de pensar, né, o ato de questionar. Essa é a grande ideia da filosofia, não aceitar tudo pronto, mastigado, para que você só engula. Não. Na filosofia você tem que mastigar, quase que ruminar aquela informação para refletir, para pensar em tudo aquilo. Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos. Peço desculpas novamente pela minha voz, minha garganta hoje não está muito boa, mas fique então o nosso abraço, um desejo de excelente final de semana para todos e para todos os pais, um feliz Dia dos Pais no domingo. Todos os pais biológicos, pais de coração, fica esse nosso abraço, esse nosso beijo com todo carinho, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.